Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome não importa. Meu indicativo era Caveira 12. Servi no Batalhão de Operações Policiais Especiais por 9 anos. No BOP, a gente aprende que o medo é uma ferramenta. Ele te mantém alerta. Nós somos treinados para caçar no escuro, para entrar onde o diabo tem medo de pisar. Nós somos a porra da faca na caveira, a vitória sobre a morte. Era o que eu pensava. A operação era no Morro da Sombra, uma daquelas favelas antigas, um labirinto de concreto e esgoto a céu aberto que nem a polícia normal se atrevia a entrar. Era uma operação de varredura às 02h da manhã. Sem troca de tiro, só inteligência. Éramos 4. Eu, 12, o 07, líder da equipe, 03, ponta, e o 21, retaguarda. A noite estava pesada, uma garoa fina com aquele cheiro de tijolo molhado e fossa. Estávamos progredindo em silêncio absoluto, comunicando por sinais de mão. O mundo inteiro era o círculo verde e granulado do nosso VDN, visor de visão noturna. O Morro da Sombra estava morto. Silencioso demais. Normalmente você ouve um funk ao longe, um cachorro latindo, uma briga. Naquela noite, nada. Era um silêncio de cemitério. Nosso alvo era um esqueleto, uma casa de 3 andares, abandonada no topo do morro, só no concreto e no vergalhão. A inteligência dizia que era um paiol, depósito de armas, novo do comando. O 03, nosso ponta, parou na entrada do beco que dava no esqueleto. Ele fez o sinal de parar. Eu olhei pelo meu VDN. O beco estava vazio, mas o 03 apontou para o chão. Havia uma poça, mas não era de água da chuva. Era escura, espessa, e no nosso VDN ela brilhava com um calor residual fraco. E o cheiro, por baixo do cheiro de esgoto, veio uma lufada de cobre e enxofre. Um cheiro químico, como o de uma bateria de carro estourada. Equipe, status. A voz do 07 chiou baixa no rádio interno. Cheiro químico 07, 03 respondeu. Pode ser laboratório de refino. Isso fazia sentido. Entramos no beco pisando com cuidado naquilo. O esqueleto estava a 20 metros. Uma boca negra de concreto. Chegamos na entrada. 03 e eu tomamos a porta. 07 e 21 na cobertura. Sinal. Entramos. O lugar estava vazio e frio. Um frio que cortava a farda. O cheiro de cobre e enxofre estava mais forte aqui, misturado com algo novo. Cera de vela queimada. Estávamos no térreo, uma sala ampla, cheia de entulho e colunas de concreto. Alfa, limpo, 03 sussurrou. Bravo, limpo, eu respondi. Acesso à escada. 07 comandou. Subimos para o 2º andar. A mesma coisa. Vazio, frio, cheirando a enxofre. Acesso ao 3º, disse 07. O 3º andar não tinha teto, era só a laje e os vergalhões enferrujados apontando para o céu chuvoso. Foi lá que vimos. No centro da laje havia um círculo desenhado. Não com tinta, com sal grosso e aquele mesmo líquido escuro que vimos no beco. No meio do círculo, havia algo que parecia um altar improvisado. Não era para santo, não era para Exu. Eu já vi muito despacho em operação, mas nada como aquilo. Era um amontoado de ossos de animais pequenos, cartuchos de fuzil deflagrados, e no centro um crânio de bode. Mas o mais bizarro eram os olhos do crânio. Onde deveriam estar as órbitas, haviam colocado 2 lâmpadas de LED azuis, ligadas a uma bateria de moto. Elas brilhavam fracamente na garoa. Que porra é essa, 07? 21 murmurou, quebrando o silêncio. Não toquem nada, 07 ordenou. Isso é coisa deles. Deixa. Foi quando o 03 gritou. Não foi um grito de dor, foi um grito de surpresa absoluta. Lá em cima, movimento. Eu olhei para cima. Não havia nada, só o céu. Não, 12, naviga, naviga. Eu baixei o VDN. Acima de nós, pendurado nos vergalhões do que seria o teto, havia algo.
Era um homem, mas estava errado, estava nu, a pele branca e pálida como a de um peixe, brilhando úmida na luz verde do visor. E era longo. Os braços e pernas eram longos demais, desproporcionais. Ele estava pendurado de cabeça para baixo, como um morcego, os dedos dos pés e das mãos fincados no concreto. Ele não se movia, apenas nos observava de cabeça para baixo. E o rosto não tinha feições. Era só uma massa lisa de pele, como uma máscara de látex, exceto por uma boca, uma fenda vertical que ia do queixo até a testa. Alfa, contato, alvo hostil, 07 gritou. Nós 4 levantamos os fuzis. Luz, 07 comandou. Nós acendemos as lanternas táticas. 4 feixes de 1000 lumens atingiram a criatura. O que aconteceu em seguida foi o inferno. A luz branca e ofuscante fez a coisa vibrar. A pele dela ondulou como água. E ela soltou um som. Não foi um grito que se ouve com os ouvidos. Foi uma pressão no ar, uma nota baixa que fez meus dentes doerem e o sangue no meu nariz parecer borbulhar. A fenda vertical no rosto se abriu. Dentro não havia dentes. Havia apenas uma escuridão que parecia pulsar. A criatura não caiu. Ela se jogou da viga. Nós abrimos fogo. Nós somos o BOPE. Nós não erramos. Os disparos de 5,56 soaram como trovões no concreto. Eu vi os impactos. Poc, poc, poc. Os tiros atingiram o peito dela. Ela não sangrou vermelho. Onde as balas bateram, um líquido preto e espesso como piche escorreu. E ela não parou. Ela caiu no chão da laje, não em pé, mas de 4, como uma aranha. Ela se moveu com uma velocidade que meu cérebro não conseguiu processar. Ela não veio para mim ou para o 07. Ela correu na direção do 21, nosso retaguarda. O 21 era um touro, um armário. Ele não recuou. Ele atirou até o fuzil dar pane seca. Acabar a munição. A coisa chegou nele. Ela não mordeu. Ela não rasgou. Ela simplesmente tocou nele. Ela esticou aquele braço longo e pressionou a mão aberta contra o peito do 21, bem em cima da placa balística. O 21 gritou. Foi o único som que ele deu. Um grito agudo, de dor pura. Ele largou o fuzil e caiu de joelhos. A criatura olhou para nós. Ela inclinou a cabeça, curiosa, e então, com a mesma velocidade irreal, ela saltou da laje para o prédio vizinho e desapareceu na escuridão. Nós corremos para o 21. Homem ferido! Homem ferido! 07 gritava no rádio. Eu virei o 21. Os olhos dele estavam abertos, vidrados. Ele estava morto. Não tem sangue, 12. Cadê o ferimento? 07 estava desesperado. Eu rasguei o colete dele. A placa balística de cerâmica estava intacta. Não havia um arranhão. Mas quando eu tirei a placa, eu vomitei dentro do meu capacete. Por baixo da placa, o peito do 21 estava implodido. Onde a mão da criatura tocou, a carne, os ossos, o músculo, tudo tinha sido reduzido a uma massa cinzenta e esponjosa. Não havia sangue, estava seco, e no centro daquela cavidade, sua pele estava marcada a ferro, como um símbolo de gado, um círculo com uma fenda vertical no meio. Nós carregamos o corpo do 21 para baixo. A operação foi abortada. O relatório oficial disse que o Caveira 21 foi morto por um trauma contundente de origem desconhecida, provavelmente uma explosão de baixa intensidade. Mas nós 3 sabemos o que vimos. Nós, que somos treinados para sermos a vitória sobre a morte. Naquela noite, no Morro da Sombra, nós descobrimos que a morte não é a pior coisa que se esconde nas vielas. Tem coisas ali que nem o diabo se atreve a visitar, e elas não têm medo da nossa farda. Meu nome, o de batismo, não interessa. No batalhão eu era o Caveira 22. Servi 11 anos na elite. 11 anos entrando onde nem o sol entra.
A gente é treinado para o caos. Somos treinados para a guerra urbana, para o confronto assimétrico, para o medo do homem. A gente é a porra da faca na caveira. A gente é a vitória sobre a morte. O problema é que, em certos lugares, a morte não é a pior coisa que você pode encontrar. A operação era no Morro da Viúva, um complexo antigo, um labirinto de vielas que subiam a montanha como cicatrizes. A inteligência dizia que o velho, um dos fundadores da facção, estava escondido lá. Um cara que não era visto há anos, mas que ainda mandava em tudo. Era uma operação de captura, no meio da madrugada. Fria, cirúrgica. Era um 020. O ar estava pesado, com aquele cheiro de esgoto e fumaça de lixo queimado. A favela estava morta. E esse é o primeiro sinal de que algo está errado. Quando o morro está quieto demais, sem cachorro, sem funk, sem grito, é porque o olheiro, o vigia, já avisou, ou porque algo pior que o olheiro está vigiando. Éramos 4 na equipe de progressão. Eu, o 05, nosso líder, o 14, ponta, e o 08, retaguarda. A progressão era lenta, usando os visores de visão noturna, VDN. O mundo era um oceano verde e granulado, cheio de sombras que se mexiam. O alvo era um barraco, casa de 3 andares no topo, um esqueleto de concreto que dominava a vista. A inteligência dizia que era a fortaleza do velho. Chegamos à base do esqueleto. A porta era uma chapa de zinco enferrujada. O 14, nosso ponta, fez o sinal de pronto para arrombar. O 05 deu o positivo. O arrombamento foi limpo. Entramos. Alfa limpo, Bravo limpo. O térreo era um salão vazio. Mas o cheiro estava errado. Não era cheiro de droga ou de mofo. Era um cheiro adocicado, nauseante. Um cheiro de incenso barato, cachaça derramada e carne crua. Sobe, 05 comandou no rádio interno. Subimos a escada de concreto cru, 2º andar. A mesma coisa, vazio, mas o cheiro estava mais forte. Acesso ao 3º, 14 sussurrou. O 3º andar era a laje. Assim que botei a cabeça para fora da escada, meu VDN quase me cegou. A laje estava coberta de velas, dezenas delas. Mas as chamas, no visor noturno, brilhavam com um branco tão intenso que pareciam buracos no mundo. Porra, 05, 08 murmurou. É despacho. Foco, 08, 05 rosnou. Procura o alvo. Nós nos espalhamos pela laje. O velho não estava lá, mas no centro da laje havia algo que não estava na planta. Havia um buraco. Não era um alçapão, era um poço. Um buraco perfeitamente redondo, com cerca de 1 metro de diâmetro, cavado direto na laje de concreto. Parecia um poço artesiano, mas não fazia sentido ali. O cheiro de carne e cachaça vinha de dentro dele. O 05, o mais corajoso de nós, se aproximou. Ele desligou o VDN e acendeu a lanterna tática, aquela luz branca e forte que corta a alma. Ele apontou o feixe para dentro do buraco. Que merda é essa? Ele disse. Eu e o 14 nos aproximamos. Olhamos para baixo. O poço era fundo. Muito fundo. Uns 15, talvez 20 metros. E lá embaixo não havia água. Havia algo se mexendo. Não era uma pessoa. Era uma massa. Uma massa pálida, do tamanho de um bezerro, que parecia pulsar lentamente. E estava coberta de mãos. Mãos humanas, pálidas, dezenas delas, todas agarradas àquela massa central, como se estivessem tentando sair ou segurando algo lá dentro. Puta que pariu! 14 engasgou. É lixo. São corpos? Silêncio, 05 ordenou, o fuzil ainda apontado para o buraco. Então, lá de baixo, uma voz subiu. Não era uma voz humana, era um som gutural, molhado, como o de um animal grande tentando formar palavras. Mais um. Nós 4 demos um salto para trás, armas apontadas para o buraco. Identifique-se! Polícia! 05 gritou, voltando ao protocolo, mas a voz dele tremia. A voz no poço respondeu, mas desta vez não foi a voz gutural, foi a voz do velho, o alvo.
Nós tínhamos gravações dele. Era a mesma voz, rouca e cansada. Não, tem mais caveira. Aqui, 22. Meu sangue virou gelo. Ele sabia meu indicativo. Eu olhei para o 14. Pelo VDN, eu vi os olhos dele arregalados. Recuar! 05 gritou. Abortar, recuar! Nós nos viramos para a escada, e o 08, nosso retaguarda, não estava mais lá. 08, 08, status! 05 berrou no rádio. O rádio chiou, e a voz do 08 respondeu, mas estava errada. Estava calma. Calma demais. Tá frio. Aqui, embaixo. 05. Nós olhamos para o poço. O 08 estava lá dentro. Mas ele não tinha caído, ele estava sendo puxado, ele estava de pé no meio daquela massa de mãos, afundando lentamente, como se estivesse em areia movediça. A água suja e os pedaços de carne chegavam até a cintura dele. Ele não estava lutando, ele estava parado, com o fuzil ao lado do corpo, olhando para cima. E o rosto dele, o rosto estava calmo, sorrindo. 08... Eu gritei, me jogando no chão para tentar alcançá-lo. Ele olhou para mim. O sorriso aumentou, e ele levantou a mão, não para pedir ajuda. Ele fez o sinal de silêncio com o dedo na frente da boca. E então, as mãos pálidas subiram por ele como um enxame, cobriram seu peito, seu rosto, seu capacete. Em 2 segundos, ele foi puxado para dentro daquela massa com um som horrível, um som de sucção, como uma bota saindo do mangue. Ele sumiu. Nós descemos aquelas escadas como o diabo estivesse atrás de nós. A operação foi um desastre. O relatório oficial disse que o Caveira 08 caiu em uma fossa séptica oculta durante a progressão e se afogou antes que pudéssemos resgatá-lo. O corpo nunca foi recuperado. Eu pedi baixa 6 meses depois. Não aguentava mais. O batalhão treina você para morrer. Treina você para matar. Mas não te treina para o que faz um homem de operações especiais sorrir enquanto é engolido pela terra. Eu não sei o que era o velho. E eu não sei o que era aquela coisa no poço. Mas eu sei que o Morro da Viúva não tem esse nome por causa de uma mulher. É porque tudo que sobe lá, se for homem, não desce inteiro. Meu nome não interessa. No batalhão eu era o Caveira 09. Servi 12 anos. 12 anos entrando em beco que não tem saída, subindo morro que o mapa diz que não existe. O BOP não te ensina a ser um herói. Ele te ensina a ser uma ferramenta que funciona no escuro, na pressão, no caos. Ele te ensina a caçar. Nós somos a faca na caveira, é o símbolo da vitória sobre a morte. Nós olhamos a morte no olho e cuspimos nela. Pelo menos era o que eu acreditava, até a Operação Mandrágora. O alvo era o Morro do Sapo, na Zona Oeste. Não era uma operação de confronto, era inteligência. A informação era que o tráfico estava usando o antigo matadouro abandonado, na divisa do morro com o mangue, como tribunal do crime e ponto de desova, eliminação de corpos. Eram 03h15 da manhã. O ar era um caldo grosso de umidade e névoa. O cheiro do mangue se misturava com o cheiro do morro, esgoto, lixo queimado e pólvora velha. Éramos 4 na equipe de progressão. O 02, nosso líder, o 15, ponta, eu, 09, e o 21, retaguarda. A progressão foi silenciosa, em VDN, visão noturna. O mundo era um borrão verde e cinza. Chegamos ao matadouro, um monstro de concreto e tijolo aparente sendo devorado pela vegetação. As paredes suavam uma umidade preta, mas o cheiro do mangue parou na porta. Lá dentro, o cheiro era outro. Era um cheiro de ferrugem, cal e algo doce. Um cheiro adocicado e rançoso, como carne de animal grande deixada no sol por dias. Era um cheiro que grudava na garganta. Máscara! 02 comandou baixo. Colocamos as balaclavas, mas não adiantou. Rompemos o cadeado enferrujado. Entramos. O lugar era cavernoso. O salão principal de abate. O chão de cimento era cortado por valas de sangria.
E do teto, a uns 10 metros de altura, pendiam dezenas de correntes com ganchos de metal, todos cobertos de uma ferrugem que parecia úmida. Foco, senhores! Varrer o perímetro! 02 sussurrou no rádio interno. O 15, nosso ponta, avançou. Eu vinha logo atrás. O único som era o clique dos nossos equipamentos e o gotejar da água do teto. 09. 15 parou de repente. Eu congelei. Status! Você tá ouvindo? Eu parei de respirar e ouvi. Não era o gotejar. Era um som rítmico, um som molhado, um shhh, ploc, shhh, ploc, como algo pesado sendo arrastado em uma poça de lama. Vinha do fundo do salão, de onde ficava o poço de descarte. Luz, 02 comandou. 4 feixes de 1000 lumens cortaram a escuridão. O VDN foi desligado. O mundo real era pior. As paredes não eram cinzas, eram manchadas de um marrom escuro, quase preto. O poço de descarte era um buraco de uns 3 metros de largura no chão. As valas de sangria corriam todas para ele, e estava cheio, cheio de um líquido escuro, oleoso, que não parecia água. Que porra é essa? 21 murmurou. É óleo? É sangue, 02 respondeu, a voz dura. Sangue velho, misturado com cal. O som de arrastar tinha parado, mas o cheiro adocicado estava insuportável. Não tem alvo, 02 disse. É um local de ritual. Vamos recuar. Chamar a peri... Foi quando o 15, que estava mais perto do poço, engasgou. Chefe, olha a corrente. Eu olhei para cima. Havia uma corrente grossa, maior que as outras, bem em cima do poço. Ela estava tensa, esticada, como se estivesse segurando um peso imenso lá embaixo, dentro daquele líquido preto. Enquanto nós olhávamos, a corrente começou a subir, devagar, rangendo, um elo enferrujado de cada vez, saindo do líquido escuro. Nós 4 apontamos os fuzis para o poço. Seja o que for, vai subir, 02 disse. Prepara! A corrente subiu por uns 5 metros e então parou. O que estava na ponta do gancho emergiu. Não era um homem e não era um animal. Era um amontoado, um emaranhado de coisas. O que parecia ser um tronco de vaca, costurado com arame farpado a um motor de geladeira e braços. Braços humanos, pálidos, pendurados naquele arranjo nojento. Era a coisa mais macabra que eu já vi. Um troféu, um aviso. Filhos da puta, 21 cuspiu. Calma, 02 disse. É só coisa. É tática de terror. Não vamos cair nisso. 09, foto. Vamos embora. Eu levantei a câmera do capacete. E nesse exato instante, a voz veio. Não veio do rádio. Não veio de nós. Ela veio do poço, debaixo daquele líquido escuro. Era uma voz que soava como 1000 pessoas falando ao mesmo tempo, um sussurro molhado e profundo. Fome. O ar no matadouro mudou. O ar ficou pesado, denso. Eu senti meus ouvidos entupirem, como se estivéssemos submersos, e todas as outras correntes no teto, as dezenas de correntes vazias, começaram a balançar. Não foi o vento. Elas balançavam em uníssono para frente e para trás, no mesmo ritmo. Clang, clang, clang. O som do metal enferrujado era a única coisa no mundo. Recuar, recuar agora! 02 gritou. Nós nos viramos para a porta. O 15 estava paralisado. Ele olhava para o poço. 15, mova-se, caveira! O 15 não se mexeu. Ele só levantou o fuzil e apontou para o poço. 15! Eu gritei indo até ele. Ele se virou para mim. O rosto dele por trás da balaclava estava branco, os olhos arregalados. 09, ele sussurrou, e a voz dele era de uma criança. Ele tá me chamando pelo meu nome. Não tem ninguém te chamando 15, é o gás, é a sua cabeça. A voz do poço veio de novo, mais alta, mais clara. Devolve! Eu olhei para o 15, ele estava tremendo, e ele estava olhando para a faca de combate no peito do colete dele, a faca na caveira. 15, não! Eu gritei. Ele arrancou a faca do colete. É a vitória, é a vitória.
Ele murmurava como um louco. Antes que eu pudesse agarrá-lo, ele se virou e se jogou dentro do poço. O splash do corpo dele batendo naquele líquido preto foi abafado. Eu e o 02 corremos para a borda, apontando as lanternas. Não havia nada. Não havia ondulação. Não havia bolhas. Era como se tivéssemos jogado uma pedra em um tanque de piche. O 15 tinha sumido. Homem ao mar! Homem ao mar! 02 berrava no rádio para a base, mas a voz dele estava quebrada. Eu fiquei ali, olhando para o líquido preto, esperando qualquer sinal. A voz veio uma última vez, não do poço. Ela veio do rádio do 15, que estava caído no chão, a uns metros de nós. O rádio chiou, e a voz do próprio 15 saiu, clara como o dia, mas calma, uma calma terrível. Aqui, não, tem, morte. 09. Aqui, só, tem, carne. Nós nunca recuperamos o corpo. O relatório disse que o Caveira 15 teve um surto psicótico induzido por gases tóxicos no local e cometeu suicídio antes que pudéssemos impedi-lo. Eu pedi baixa 6 meses depois. Eu não conseguia mais entrar em um lugar escuro, porque a faca na caveira é a vitória sobre a morte. Mas o que a gente encontrou naquele matadouro não era a morte, era algo mais antigo e estava com fome. Meu nome não existe mais. No Batalhão de Operações Policiais Especiais, eu era o Caveira 04. Servi 13 anos. 13 anos subindo morro no escuro. 13 anos em que o mundo era um borrão verde no VDN, visor de visão noturna, e o único som era o da minha própria respiração no rádio interno. No BOP, a gente é doutrinado, a gente é a porra da faca na caveira, a vitória sobre a morte. Nós somos a ferramenta final. Nós não temos medo do escuro. Nós somos o escuro. Nós caçamos o bicho-papão. Mas em uma noite de novembro, no Morro do Castigo, nós descobrimos que o bicho-papão também caça. A operação era inteligência. Risco baixo, pelo menos no papel. O alvo não era um homem, era um local. A inteligência dizia que uma das bocas, pontos de venda, mais antigas da facção, que estava quieta há meses, tinha voltado a operar. Mas estava diferente. Os vapores, vendedores, não usavam rádio. Os olheiros, vigias, não davam o alerta. Era um ponto cego. Nosso trabalho era simples: subir, observar, fotografar e descer. Sem confronto. Éramos 4 na equipe. 01, nosso líder, 07, ponta, eu, 04 e o 11, retaguarda. Eram 02 às 30 da manhã. O morro estava em silêncio. Um silêncio doentio. A umidade era tanta que a farda parecia colada no corpo com óleo. O cheiro era o de sempre, esgoto, mofo e lixo. Mas conforme subíamos, um cheiro novo apareceu. Era um cheiro de ozônio. Um cheiro elétrico, limpo, como o de um raio prestes a cair. E misturado a isso, um cheiro fraco de cera de vela derretida. Chefe, 07 sussurrou no rádio. Tá sentindo o cheiro? Positivo 07, foco. 01 respondeu. Chegamos ao alvo. Era um esqueleto de concreto, uma construção de 2 andares inacabada, no último platô do morro, com vista para a baía. Era só a casca de concreto cru. Entramos. O térreo estava vazio. Entulho, pichação. Mas o cheiro de ozônio estava mais forte. Acesso ao segundo. 01 comandou. Subimos a escada de vergalhão. O segundo andar era um salão amplo, sem paredes, apenas colunas de sustentação. E estava limpo. O chão de cimento estava varrido, e no centro exato do salão havia uma única cadeira de barbeiro. Uma daquelas cadeiras antigas, de ferro fundido e couro vermelho escuro, toda enferrujada. Que porra é essa? 11 murmurou. É trabalho, ritual, 07 disse. Despacho, foco, 01 repetiu. É tática de intimidação. 11, cobre a retaguarda. 07, comigo.
Eu fiquei na escada, cobrindo o 01 e o 07, enquanto eles avançavam para a cadeira. O mundo no meu VDN era um mar verde e quieto. O 01 se aproximou da cadeira. O cheiro de ozônio era tão forte que meus olhos lacrimejavam. Chefe, eu disse no rádio, meu VDN tá com interferência. A imagem no meu visor começou a nevar, com estática. Afasta da cadeira 01. Pode ser alguma coisa elétrica, eu disse. O 01 fez um sinal de positivo. Ele se abaixou. Ele não tocou na cadeira. Ele tocou no chão ao lado dela. Chefe, o chão tá quente, ele disse. No instante em que a luva dele tocou o cimento, aconteceu. Não foi uma explosão. Foi uma implosão de som. Nossos rádios internos não ficaram mudos. Eles soltaram um grito, um som agudo, ensurdecedor, que parecia vir de 1000 gargantas ao mesmo tempo. Era uma frequência tão alta que eu senti meu crânio vibrar. Eu arranquei o fone do ouvido, gritando. O 07 caiu de joelhos. E então todas as nossas luzes morreram. VDNs, lanternas táticas, miras laser, tudo apagado. Fomos jogados em uma escuridão que eu, em 13 anos, nunca tinha conhecido. Uma escuridão de fundo de poço. Luz, luz vermelha. 01 gritou, mas a voz dele estava abafada, como se ele estivesse gritando debaixo d'água. Acionamos as luzes químicas, os cialumes. Quebramos os bastões. Uma luz vermelha e fraca iluminou o local. A cadeira não estava mais vazia. Havia um homem sentado nela. Ele não era um traficante. Ele era velho, muito velho. Usava um terno preto puído sem camisa por baixo. A pele dele era pálida e esticada, como o papel manteiga sobre os ossos. Ele estava calvo, exceto por tufos de cabelo branco e fino. Ele estava nos olhando e estava sorrindo. Um sorriso largo que mostrava os dentes. Os dentes dele eram todos de ouro. Polícia! Mão na cabeça, filho da puta! 07 gritou levantando o fuzil, mesmo sabendo que não podia ver a mira. O velho não se mexeu. Ele apenas inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Então a voz dele saiu do meu rádio, do rádio morto no meu ombro. Não era uma voz de velho, era uma voz de criança, clara e cantada. O 07 vai cair primeiro. O 07, que estava do meu lado, congelou. Que porra você disse, 04? Não fui eu! Eu gritei. O velho na cadeira riu, e o som do riso dele não veio da boca. Veio do rádio do 07. O 07 olhou para o rádio no peito, apavorado. Desliga essa merda! Desliga! A voz de criança, vinda do rádio do 07, cantou de novo. E o 11 vai ver a mãe dele. O 11, na escada, soltou um gemido. Minha mãe tá morta. Minha mãe tá morta há 5 anos. É truque. É gás. É droga. 01 gritou, tentando manter o controle, mas a voz dele estava uma oitava acima. 04, fogo de supressão. Agora! Eu levantei o fuzil. Eu puxei o gatilho. Clique. O fuzil falhou. Clique. Clique. Pane! Eu gritei. Pane! 07 gritou. Pane! 11 gritou. Nossas armas, todas elas, mortas. O velho na cadeira parou de sorrir. Ele se levantou. Mas ele não se levantou como um homem. Ele se desdobrou como uma aranha, os membros se esticando de um jeito que ossos humanos não deveriam permitir. Ele era alto, alto demais. Ele deve ter batido no teto. A luz vermelha do cialume iluminou o rosto dele lá de cima, e a voz de criança saiu do rádio do 01, agora um sussurro seco. E o 01 fica comigo. O 01 soltou um som que eu nunca ouvi um caveira fazer. Um som de pânico animal. Ele se virou e se jogou da janela do 2º andar. Eu ouvi o barulho do corpo dele batendo no entulho lá embaixo. O 11 desceu a escada correndo, gritando o nome da mãe dele. Ficamos só eu e o 07. E aquela coisa. Ela desceu da cadeira se desenrolando. O cheiro de ozônio era tão forte que eu não conseguia respirar. Eu olhei para o 07. Corre, eu disse. Nós corremos. Eu fui o último a sair do esqueleto.
Quando olhei para trás, o salão estava vazio. A cadeira de barbeiro estava lá, parada. E no assento dela, perfeitamente dobrado, estava o fone de ouvido do rádio do 01. Nós descemos o morro, encontramos o 01. Ele não se jogou, ele caiu. Quebrou as duas pernas, mas estava vivo. O 11 estava encolhido na primeira viela, chorando. A operação foi um fracasso catastrófico. O relatório oficial foi mau funcionamento generalizado de equipamento e pânico induzido por substância alucinógena desconhecida. Fomos todos afastados das operações. O 07 caiu primeiro, um mês depois. Em uma operação simples de patrulhamento, o colete balístico dele falhou. Uma pistola 380, que nem devia ter passado da placa, entrou. Ele morreu na hora. O 11 foi o próximo. 3 meses depois. Dirigindo para casa, ele teve um surto psicótico. Foi o que disseram. Jogou o carro contra um ônibus. Disseram que, antes de bater, ele estava gritando para a mãe dele no banco do carona. O 01 pediu baixa. Foi morar no interior. Não fala com ninguém. E eu? O Caveira 04? A voz de criança nunca disse o meu nome. Ela nunca me chamou. Eu fui o único que ela ignorou. Eu não sei o que é pior. Ser chamado por ela ou ser o único que ela deixou para trás para contar a história. Eu ainda trabalho no batalhão, mas agora eu sou instrutor. Eu não subo mais o morro, porque a faca na caveira é a vitória sobre a morte. Mas o que a gente encontrou naquela noite não era a morte. Era algo que coleciona a morte. E pelo que parece, a minha coleção ainda não estava completa. Eu fiz parte da equipe Alfa por mais de uma década. No BOPE, a gente trabalha sob uma filosofia. A lei é a nossa bússola, mas a escuridão é o nosso ambiente. Nós somos a faca na caveira. A gente olha para o inferno e diz, é aqui que eu trabalho. O que aconteceu na Travessa da Serra não tem nome, não tem código penal. Era uma madrugada de inverno. Groom é 40. A operação era de resgate. Um policial civil à paisana havia sumido enquanto fazia uma abordagem velada em uma favela que parecia esquecida pelo resto do Rio. O último sinal de GPS veio de um local conhecido como Casa do Pai de Santo, no alto do morro. Éramos 5, 02, nosso líder, 05, ponta, eu, 18, 24 e 28, retaguarda e suporte. A progressão foi brutal. Subindo uma escadaria de pedra escorregadia, o mundo era a luz verde e granulada dos nossos VDNs, visores de visão noturna. O silêncio era total. E, mais uma vez, isso era o problema. Não havia vida. Chegamos à casa. Era um sobrado de madeira velha, precário, com uma varanda coberta de barro e um cheiro nauseante de dendê, terra molhada e urina seca. O 05 fez o reconhecimento. A porta da frente estava aberta. Pendurado no batente, um amuleto feito de cabelo humano trançado. Entramos. O térreo era uma sala bagunçada, mas havia uma coisa estranha. A casa estava cheia de ratos. Centenas deles. Eles forravam o chão, subiam pelas paredes de madeira, aninhavam-se nos cantos, mas não faziam barulho. Os ratos, em qualquer favela, são barulhentos. Eles raspam, guincham, brigam. Estes estavam imóveis observando, como se estivessem esperando. No meu VDN, os olhos deles pareciam pequenos pontos de brasa. O chão está se mexendo, 02, 28 sussurrou. O 02 pisou com força. O piso tremeu. Os ratos não fugiram. Eles apenas se moveram, em massa, para os cantos da sala. Ignorar fauna. Procura o alvo, 02 ordenou. Nós progredimos para a cozinha. Havia uma escada que descia para um porão. O cheiro lá embaixo era sufocante, pior que em qualquer matadouro. O 05 desceu primeiro. Ele estava lá por uns 10 segundos. E então, o rádio dele chiou. 05, status. O 05 não respondeu com a voz dele. O que veio do rádio foi um uivo, não um grito de dor.
mas um som profundo, lamurioso, que parecia vir de dentro do peito de um animal. Um uivo que terminou com um som de gaspe, ar sendo sugado. O rádio do 05 ficou mudo. O 02 não pensou duas vezes. Ele desceu a escada correndo. Eu fui logo atrás. O porão era pequeno, claustrofóbico, tinha o teto baixo. E o 05 estava lá. Ele não estava ferido. Ele estava no centro do porão, de joelhos, com o fuzil largado. Ele estava congelado. Os braços esticados, a cabeça virada para a parede, olhando para a escuridão. Os olhos dele estavam brancos e abertos. E os ratos? Os ratos forravam o chão do porão, mas deixaram um círculo perfeito de cimento exposto ao redor do 05. 05, responde! 02 gritou, sacudindo o ombro dele. O 05 não piscou. Ele estava em um estado catatônico, e na parede que ele estava olhando, a única luz no porão era uma pequena lâmpada de vela que queimava fraca. A luz revelava o que estava escrito. Não era pichação. Eram palavras gravadas no concreto com algo pontiagudo. A primeira frase era: "O que você buscou não está aqui." A segunda, logo abaixo, era: "Mas a escuta nunca falha." Nós ouvimos o barulho. Não era nos rádios, era na parede, um clique seco seguido por um som lento de respiração. Nós apontamos as lanternas para as letras gravadas, e a respiração vinha de lá. A voz veio então, um sussurro rouco, úmido, não do ar, mas do concreto. Parecia que a parede estava falando. A faca na caveira. É uma piada. O 05, congelado, começou a tremer. O 02, o homem mais frio que eu conheci, disparou. Ele descarregou o carregador inteiro na parede. Os projéteis de 5,56 comeram o concreto, levantando uma nuvem de poeira e cal. Nós saímos daquele porão como se tivéssemos acabado de ser desmembrados. Subimos a escada. Na sala principal, os ratos ainda estavam nos cantos, imóveis, silenciosos. O 24 e o 28, que estavam na cobertura, estavam apavorados. 02, o que aconteceu? Ouvimos o tiroteio e os gritos. Não tem grito, eu disse. Não houve um grito audível. O 02 estava pálido. Recuar. Resgatar o 05. Vazar daqui. Nós saímos da casa arrastando o 05. O resgate foi um fracasso. O policial civil nunca foi encontrado. O 05 nunca mais falou. Está internado em uma clínica psiquiátrica militar. Ele só reage a uma coisa: a som. Se você ligar um rádio ou uma TV, ele se encolhe, tapa os ouvidos e chora. E eu, o Caveira 18, eu ainda caço. Mas eu não caço mais só com o VDN. Eu descobri o que significa a escuta nunca falha. O 05 não estava olhando para uma pichação. Ele estava sendo ouvido. Eu entendi tudo quando a equipe de perícia voltou para a casa dias depois. Eles encontraram o policial civil desaparecido. Ele estava debaixo da escada, coberto de cal, morto. E a causa da morte? Asfixia. Mas não foi por estrangulamento ou gases. O legista disse que ele havia engolido os próprios dentes. E no seu bolso encontraram um bilhete enrolado e molhado, com a letra tremida dele. Eles estão vindo. Não ouça o que a parede diz. Não ouça o que a sua escuta diz. Mas eu ouço. Em noites frias, quando o rádio está em silêncio na viatura, eu pego meu rádio interno. E se eu ligar o volume muito baixo, eu pego uma frequência. Não é a nossa, é um chiado leve. E nesse chiado eu escuto a respiração. Lenta, molhada. E eu sei que a Travessa da Serra não é o único lugar que tem o poder de escutar o que está no seu rádio. E ela sabe quem eu sou. E ela sabe que eu sou a porra da faca na caveira. E ela está rindo do que isso significa. Eu sou a vitória sobre a morte, e a parede sabe exatamente onde me encontrar.